Estamos vivendo um momento de quebra de banco. Tivemos algumas quebras nos Estados Unidos, um aí ameaçando na Europa. E meu objetivo com esse vídeo é justamente conversar com vocês sobre quais são as causas, quais são as consequências, por que isso está acontecendo, para que você entenda exatamente a história e também conversar um pouco sobre o que nós podemos fazer. Qual deve ser a postura do investidor diante desse tipo de cenário? Então, se você ainda não me conhece, eu sou o Enéas e esse é o canal Valoriza. Bom, tudo começou com o Silvergate, é um banco norte-americano. Ele presta serviços aí para empresas de criptomoeda, ele tem muita coisa relacionada com o mercado cripto. É um banco bem pequeno, ele tem cerca de 12 bilhões em depósito. Parece muita coisa, mas na verdade é um valor bem pequenininho. E se você não vive aí numa caverna, né, você sabe que o mercado cripto não anda lá muito bem. Por algum tempo, as criptomoedas têm caído muito e aí gerado prejuízo para os operadores desse mercado. Tivemos a quebra da FTX, né, que eu fiz até um vídeo sobre isso aqui na época, e isso certamente espirra para outros setores da economia, né? Então você tem um banco que presta serviço para esse mercado, ele acabou se dando um pouco mal, né? O pessoal começou a resgatar dinheiro e tal. E, bom, banco é mais ou menos o seguinte, se todo mundo for lá no banco e sacar o dinheiro ao mesmo tempo, o banco quebra, qualquer banco. Não existe nenhum banco que tem lá todo o dinheiro suficiente para pagar todos os depósitos. O banco vive de confiança. Então, por exemplo, por mais sólido que seja o banco, por mais que seja o Itaú, se todo mundo for lá no Itaú ao mesmo tempo sacar o dinheiro, o banco vai quebrar. O banco nunca tem todo o dinheiro em caixa. Então isso aí não é surpresa, não é algo surpreendente. Eu sei que às vezes a mídia vende isso como uma super coisa estranha, uma novidade. Não, não é. Isso é perfeitamente normal. O banco vive de confiança, ele é meio quebrado por natureza mesmo. Se todo mundo for lá sacar, ele não tem o dinheiro. O que aconteceu foi que, como foram acontecendo aí saques, o pessoal foi tirando o dinheiro do Silvergate, o que acontece? O banco, ele mantém aplicações, geralmente, boa parte do dinheiro, aplicado em títulos públicos norte-americanos, é uma aplicação, assim, muito segura. Então, é um dinheiro que fica lá, rende um pouquinho, e quando você precisa, você consegue resgatar para cobrir aí os saques. O problema é que títulos públicos nos Estados Unidos não são que nem aqui no Brasil, não tem lá um Tesouro Selic. Lá os títulos são pré-fixados. Isso significa que eles sofrem uma marcação a mercado bem severa. E se você não sabe direito o que é marcação a mercado, eu vou deixar um vídeo aqui nos cards para que você assista e entenda, mas de forma resumida é o seguinte, quando os juros do Banco Central, quando os juros da economia sobem, o título que você tem desvaloriza. E o contrário também é verdade, quando os juros da economia caem, o seu título valoriza. O problema é que os juros subiram demais, então os títulos caíram muito de valor. E quando a gente compra um título público e esse título cai de valor, não é assim um problema grave, porque a gente pode simplesmente esperar o vencimento e até o vencimento ele vai render lá o quanto que foi combinado, né? Se ele rende 4% ao ano, 3% ao ano, né? Vai ser isso que você vai receber no final. O problema é que como o Silvergate teve uma corrida, né? O pessoal foi tentar pegar o dinheiro rápido demais, o que aconteceu foi que ele teve que resgatar os títulos com baita de um prejuízo. E aí foi isso que matou o Silvergate. Aliás, tem outros fatores também, mas eu acho que o mais importante que a gente pode falar foi isso. Teve uma corrida pelo dinheiro, forçou ele a resgatar títulos públicos, que são um investimento super seguro, super tranquilo, mas tem o problema da marcação a mercado, e aí teve um prejuízo muito grande, e o prejuízo assim, que ele teve em um trimestre foi maior do que todos os anos de lucro que ele teve, foi uma coisa assim, gigantesca, uma escala assim, fora do comum, e aí, claro, o banco voluntariamente se liquidou. Nem foi o órgão regulador que foi lá fechar o banco falou, ó, tá complicada a situação, a gente vai ter que se liquidar para pagar todo mundo. O que é se liquidar? É ir vendendo todos os ativos, se desfazendo tudo que tem, para pagar tudo que deve. Geralmente isso consegue ser feito, assim, não todas as vezes, mas muitas vezes isso é possível, né? Porque o banco às vezes tem os ativos, eles só não são líquidos. Então os credores têm que esperar um pouquinho para receber. Mas, enfim, é muito, muito possível que tudo ocorra bem nesse caso aí, apesar do banco ter realmente quebrado, né? Também tem lá o Fundo Garantidor de Crédito norte-americano, né, o FDIC, que ajuda também nesse caso, né? Ele cobra até 250 mil em depósitos, é o mesmo esquema daqui. Então, isso também protege as pessoas, conseguem recuperar alguma parte do dinheiro de forma mais rápida. Mas esse é um banco, assim, até insignificante, né, dentro do cenário norte-americano, no cenário bancário. Um banco com 12 bilhões de depósitos não significa nada. Agora, o segundo banco, esse sim é um banco um pouco maior,
que é o SVB. Esse banco já chegou a ter 190 bilhões de dólares em depósito, ou seja, muito maior. Ele é aí mais ou menos, era o 16º maior banco dos Estados Unidos. Então assim, também não é dos maiores, né? Para vocês terem uma noção, se a gente pegar lá os maiores bancos dos Estados Unidos mesmo, eles têm algo em torno de 2 trilhões, 3 trilhões de dólares em depósito. Esse teve lá, tinha 190. Então assim, também não é um grande banco, né? É um banquinho pequeno, como se fosse aqui um banquinho digital no Brasil, tá? Também não é uma coisa assim absurda, mas é um banco muito maior. E ele quebrou por uma razão assim, parecida, mas não foi a mesma. A gente sabe também que existe uma crise no setor de tecnologia, né? Eles estão demitindo bastante, o capital de risco, lá, o capital que era usado para botar dinheiro, porque o que acontece é o seguinte, essas startups de tecnologia frequentemente não dão lucro. E eles nem assim se esforçam para dar lucro, o objetivo deles é crescer. Então eles ficam sangrando caixa para crescer, e aí vem um investidor, bota lá alguns bilhões ali e vão queimando esse dinheiro para crescer. O objetivo das startups de tecnologia muitas vezes é crescer e não dar lucro. O que acontece é que essa estratégia, lógico, com o passar dos anos, a ideia é que a empresa vire, né, e comece a dar lucro e tal. Mas por muitos anos a empresa fica só queimando caixa, então ela precisa de dinheiro, ela precisa de investidor botando dinheiro dentro dela. O problema é que o dinheiro meio que secou. O capital de risco que sempre ia para as empresas de tecnologia acabou minguando um pouco, e aí essas empresas ficaram meio sem opção. Por causa disso, começou a ter mais saques também desse banco, que era o banco das startups. O SVB era um banco onde quase metade das startups deixava o seu capital, o seu dinheiro lá. E aí começou a ter muito saque e aconteceu exatamente a mesma coisa. Eles tiveram que resgatar títulos públicos norte-americanos com um baita de um prejuízo, e aí foi indo, a situação foi ficando cada vez pior, e aí é o seguinte, né? O banco vive de confiança. Quando alguém fica sabendo que o banco está mais ou menos, está meio mal das pernas, aí, quando essa notícia se espalha, todo mundo vai para o banco sacar o dinheiro. E aí, bom, como o banco vive de confiança, acaba a confiança, acaba o banco, ele acabou sendo liquidado aí pelo órgão regulador lá da Califórnia, e o FDIC vai tomar conta dele daqui para frente, né, para conseguir pagar todos os credores e tal, mesmo esquema do outro, vai ser liquidado, vai acabar. Mas aí a gente teve um terceiro banco, que é um caso mais parecido com o primeiro, né, que é o Signature Bank, é um banco mais assim, amigo das criptomoedas e tal, mesma coisa. Teve uma corrida ao banco, né, o pessoal começou a sacar mais dinheiro que ele tinha e tal, e o banco quebrou, acabou sendo liquidado aí pelo órgão regulador também, e o FDIC vai passar a tomar conta dele a partir de agora. Só que esses casos são norte-americanos, né? Nós temos também um caso, que é o Credit Suisse, que já não vinha bem há um certo tempo, né? Não é assim uma novidade. Apesar do banco ser mais do que centenário, né? Ele foi fundado em 1895, é um banco muito antigo. Ele já estava passando aí por uma certa reestruturação. E aí você veja, né? Quando você tem um pânico, quando você vê que as pessoas estão desconfiadas dos bancos, um banco que já estava ali meio na berlinda, o pessoal vai ficar mais desconfiado ainda, né? Então, o pessoal começou a também sacar dinheiro e tal, e ele acabou ficando com um pequeno problema. Aparentemente, o Banco Central lá da Suíça vai ajudar, e vão fazer um empréstimo lá de 54 bilhões de dólares para o Credit Suisse. Para você ter uma ideia do quanto é esse dinheiro, a dívida da Argentina com o FMI é 44 bilhões. Então eles vão emprestar mais dinheiro para o Credit Suisse do que a Argentina deve para o FMI. Então, quer dizer, é um negócio grande. Mas até o momento, né, não tem nada demais. Talvez ele seja comprado por alguém, talvez faça uma fusão dele com outro banco, enfim. Não tem aí nada, por enquanto ele não explodiu como os outros que já foram liquidados. Então esse foi assim um panorama. Você está sabendo agora o que aconteceu, por que os bancos quebraram, né, por que a gente está passando por esse momento. Prever o que vai acontecer no futuro é um pouco difícil. O que a gente pode dizer é que, por enquanto, os bancos que quebraram nos Estados Unidos são bancos pequenos, são bancos regionais, não tem nenhum banco lá grande que atende o país inteiro. Isso assim, gente, nem se compara, nem começa a se comparar com a crise financeira como foi 2008. Não estou dizendo que isso não pode evoluir para uma crise financeira. A gente nunca sabe disso, né? E mais ao final do vídeo a gente vai falar sobre o que a gente pode fazer em relação a isso. Mas o que eu estou dizendo é que, até o momento, me parece algo muito pequeno, muito concentrado, né? É uma coisa assim, é de mercados específicos, né? O SVB trata mais de startup, mais dessas empresas tech, e os outros bancos são da área de criptomoedas. Então, assim, é um mercado muito específico. Está longe de a gente dizer que é uma crise generalizada. Não, ela é muito específica. Além de ser regional, ela é de um nicho de mercado ali muito, muito peculiar. O banco
é grande, né, o SVB. Aliás, eu não falei, mas o terceiro banco, o Signature Bank, ele tinha lá 82 bilhões em depósitos. Então, assim, é um valor grande, né? Cerca de 30% disso era em cripto também. Então, mais ou menos ali todos meio parecidos, né? Agora, não estou dizendo que isso aí não pode explodir e virar uma coisa grande. O que eu estou dizendo é que até agora não aconteceu absolutamente nada. Está tudo bem, isso nem deveria ser notícia, né? Enfim, são bancos pequenos, regionais, ninguém deve perder o sono, nenhum investidor deve perder o sono por causa disso. A não ser, é claro, que você seja um investidor que investe nesses bancos, né? Aí, infelizmente, o seu dinheiro já virou água, né? Porque, tudo bem, o pessoal que tem depósito lá pode até recuperar, né? Mas o investidor certamente perderá tudo. Mas vamos lá, vamos supor que isso seja uma crise, que vá tudo para o espaço, e o que a gente pode fazer? Quais as decisões que eu posso tomar para não sofrer os impactos, ou até mesmo para ganhar com isso aí, o que eu posso fazer? Bom, primeira coisa que eu vou falar para vocês, prevenção de crise é uma coisa que a gente faz antes da crise. A má notícia é que nada que você fizer depois que uma crise começou vai adiantar para nada. Muito difícil. Claro, aleatoriamente alguém pode dar um tiro certo em alguma coisa, ficar milionário e depois começar a escrever livro e tal, enfim, isso acontece. Mas via de regra, você não vai conseguir tomar uma decisão, se proteger da crise no meio da crise. Isso não existe. Proteção de crise a gente faz antes. A gente sempre faz, a gente tem lá uma carteira forte, protegida, porque quando chega a crise você nem percebe que ela existe. E é por isso que esse pânico gerado, que se você olhar aí no YouTube, o tanto de vídeo que tem, o tanto de thumbnail assustado, e o tanto de influenciador, e, enfim, nos jornais, tal, você fica o tempo todo ali. Esse pânico, né, isso aí só atrapalha o investidor. Por quê? Porque faz com que ele tome decisões idiotas, em cima da hora. Não adianta. A melhor coisa que você pode fazer depois que uma crise começou é o que você faz sempre, que é trabalhar mais, melhorar como pessoa, estudar mais e investir, né? Poupar, investir lá em investimentos que tenham valor, que sejam diversificados. É isso que a gente faz antes da crise e é isso que a gente faz depois da crise. Aliás, a melhor proteção contra uma crise é a diversificação. Não adianta você falar que vai fazer um seguro de carteira. Eu já fiz um vídeo sobre isso mostrando que esse negócio não funciona, só vai fazer você ficar mais pobre no longo prazo. Veja, a crise é uma coisa que acontece no capitalismo, né? De tantos em tantos anos vai ter uma crise. Você se proteger de uma coisa que acontece com certeza e que nem representa nada, não significa nada, é uma burrice sem tamanho. Não tem necessidade de se proteger. Ah, mas as ações vão cair. Meu patrimônio vai cair. Não importa. Seu patrimônio vai cair mesmo. Isso daí é uma certeza que a gente tem quando a gente investe em renda variável. Em algum momento o nosso patrimônio vai cair. A questão é que é um momento excelente para você continuar seguindo a sua estratégia, continuar comprando as ações que você gosta de ter, aliás, até mesmo mais barato, né, para comprar com desconto. Não que você tenha que se preocupar com isso, mas automaticamente, né, a gente que sempre tenta manter ali um portfólio balanceado, o que vai acontecer? Algumas classes de ativos vão despencar e o dinheiro novo vai para elas, né? Por exemplo, meu investimento em ações caiu um montão. O que acontece? O dinheiro novo vai todo indo para as ações, né? Os investimentos que você tem lá em imóveis, não muda nada. Então o dinheiro novo não vai lá para os imóveis, o dinheiro novo vai para as ações, né? Supondo que você diversifique dessa forma. Mesmo vale para a renda fixa. A renda fixa, ela provavelmente se mantém ali no mesmo patamar, a não ser que você compre debêntures, aí é meio complicado, mas, de forma geral, ela se mantém ali no mesmo patamar, você não vai ter um prejuízo por causa da crise. Então o dinheiro novo vai para essas classes de ativos que são penalizados pela crise. Quando eu falo de diversificação, isso inclui a diversificação internacional. Porque uma crise pode ser fortíssima, pode ser destruidora, mas ela pode acontecer só dentro de um país, só dentro do seu país ou só dentro de algum outro país. Por isso a importância da gente ter dinheiro, ter capital em mais de uma jurisdição. O que a gente vê hoje é uma possível crise lá nos Estados Unidos, sistema bancário, sistema financeiro e tal, que, na minha opinião, está bem longe de acontecer, mas pode acontecer. Isso pode atrapalhar os investimentos seus lá, mas você também tem investimentos no Brasil, você tem empresas, né, mesmo que americanas, mesmo que brasileiras, mas que vendem, que atendem o mundo inteiro. E é uma forma também de diversificação, né? Você tem empresas brasileiras, por exemplo, que mais da metade do faturamento é de exportação, né? Então ela depende muito mais de outros países, tem plantas em outros países, né? Enfim, vocês podem fazer a pesquisa de vocês aí e encontrar essas empresas. É óbvio que elas têm uma proteção muito maior do que aquela empresa lá que, por exemplo, de varejo que só depende do mercado brasileiro. Nada contra varejo, é um setor excelente também, mas acaba sendo mais dependente do mercado brasileiro. Então, para a gente encerrar esse vídeo, meu objetivo aqui foi fazer um contraponto às manchetes que têm sido veiculadas, né, ao que a gente tem visto aí, a esse pânico geral. Eu não acho que isso é uma crise igual a 2008, pode até se tornar, mas o pânico não vai nos ajudar em nada,
a melhor estratégia é a gente manter a estratégia que a gente sempre tem. Aliás, se a sua estratégia ela é boa, ela vai servir no tempo de paz e no tempo de guerra, no tempo de fartura e no tempo de crise. É a mesma estratégia. Se ela não é assim, se a sua estratégia exige mudança no momento de crise, a sua estratégia não vai funcionar nunca. Por quê? Ela pressupõe que você vai sacar quando vem a crise. E cá entre nós, né, gente? Se você soubesse fazer isso, você não estava aqui assistindo meu vídeo. Então, não tentem fazer isso, porque isso não vai dar certo. Eu espero que essa explicação tenha sido útil. Se foi útil para você, eu peço que se inscreva aqui no canal, deixe aqui o seu comentário, fala o que você achou. E se você tem uma opinião diferente também, aproveita, comenta aí, vamos conversar, que eu tenho respondido a todos que comentam aqui nos meus vídeos. De volta semana que vem, até lá!